E neste vídeo você vai saber a história da Coreia do Norte. Mas antes, você vai se inscrever no canal e ativar o sininho. E aí abaixo eu vou deixar o link do site do canal, certo? Então, sem mais delongas, bora para o vídeo. A Coreia do Norte tem sua origem e lendas baseadas na festa da abertura do céu. Essa lenda é datada de 2333 anos antes de Cristo. Essa lenda que Hangung, filho do Deus do céu, deixa seu trono celeste e desce à terra onde pisa seus pés ao lado de uma árvore de sândalo sob o nome de Takbak. Ao lado da árvore aparece uma ursa e faz um pedido a Hangung, que Hangung mude a forma animal da ursa para uma forma humana. Então Hangung disse à ursa: faça um retiro de 100 dias no fundo de uma caverna, levando como alimento 20 alhos e um buque de artemísia. A ursa segue os conselhos de Hangung e de forma animal transforma-se em forma humana sob um corpo de mulher. Hangung apaixona-se pela ursa em forma de mulher e casa-se com ela, que dá um filho e chama-o de Tangkun, o primeiro coreano formado. Esta lenda descreve a formação do povo norte-coreano, valente e corajosos como a ursa. Mas logo após o fim da Segunda Guerra Mundial, o povo coreano é mergulhado numa ditadura com apoio da China, de Mao Tse-tung. E do outro lado, os sul-coreanos, seguidos pela democracia, têm o apoio dos Estados Unidos. Aliás, deixa seu comentário aí, que um dia a Coreia do Norte e a Coreia do Sul podem unificar-se e tornar uma só Coreia? Deixa seu comentário aí, eu quero saber. Contudo, antes da Coreia ser formada, que tinha o domínio da região era a China, sob o governo do imperador Uchi, da dinastia Han, que invadiu a região em 108 a.C. Mesmo a Península Coreana sob o domínio chinês não impediram os coreanos de estabelecer 3 reinos: o reino Goguryeo ao norte, o Paikit a sudoeste e a Silla ao sudeste. Os 3 reinos formaram-se entre os séculos I e o início do século IV. Esses 3 reinos tinham uma rivalidade entre si para ter o controle da região. Contudo, a supremacia vencedora foi o reino de Silla, que teve seu ápice entre 670 a 870 d.C. A dinastia dos Goryeo submete-se ao reino de Silla. Era o nascimento da Coreia, tendo como sua capital Songdo, atual Kaesong. Com o passar do tempo, a Coreia cai nas mãos do domínio dos mongóis, liderados por Gengis Khan. Os coreanos lutaram por 30 anos contra a invasão mongol, mas não conseguiram resistir ao grande exército de Gengis. Ademais, os coreanos, com a ajuda dos mongóis, para ampliação do território mongol, tentam invadir o Japão nos anos 1274 a 1281, mas fracassam as 2 tentativas. Parecia que a Coreia jamais seria livre do jugo mongol. Porém, o Império Mongol já estava no seu declínio, logo após a morte de Gengis Khan. E daí aparecia um guerreiro coreano chamado de Liu Songye, que percebeu o declínio dos mongóis e lideraria os coreanos a expulsarem para sempre os mongóis da Península Coreana. Mais uma vez a Coreia está unida e livre das mãos dos invasores. E o grande guerreiro Liu Songye torna-se rei da Coreia, e sua dinastia Li, fundada em 1392, teria um prolongado reino até 1910. Mas antes do fim da dinastia Li, a Coreia passa por inúmeras mudanças, dentre as quais a sua capital, que não é mais Songdo, passa a ser Seul, e o confucionismo toma o lugar do budismo. Entre 1592 a 1638, a Coreia é invadida pelos japoneses e manchus, que isolam o país do resto do mundo, se tornando um país isolado. Mesmo assim, a Coreia atrai os olhos dos estrangeiros, inclusive os católicos, que querem converter os coreanos confucionistas ao cristianismo. Uma minoria de coreanos converte-se ao catolicismo.
graças a chineses cristãos, que tinham acesso ao país, já que os ocidentais não poderiam entrar na Coreia. As autoridades religiosas coreanas repreendem o catolicismo com ferocidade. Um exemplo foi o massacre de 300 católicos em 1801. Ademais, também a Coreia sofre não só com influência religiosa, mas também política influenciada pelo Japão, que domina a Coreia entre 1910 a 1945, desenvolvendo economicamente toda a Coreia. Ao final da Segunda Guerra Mundial, a Coreia ganha independência do Japão, derrotado na Segunda Guerra, e a Coreia é dividida em dois estados. O primeiro, a República da Coreia do Sul, presidiada por Syngman-rhee, apoiada pelos Estados Unidos, e a República Democrática Popular da Coreia, presidida pelo comunista Kim Il-sung, apoiada pela União Soviética. A Coreia do Norte faz várias investidas contra a Coreia do Sul, tentando anexá-la ao território da Coreia do Norte. Porém, a ONU e os Estados Unidos intervêm militarmente, impedindo essa anexação. O armistício de Panmunjom, de 27 de junho de 1953, estabelece um cessar-fogo entre as duas Coreias, já divididas pela linha de cessar-fogo. Ainda a Coreia do Norte mantém uma política isolacionista, desde sua origem, agora nas mãos do governo comunista Kim Il-sung, com apoio da União Soviética e da China. E as hostilidades da Coreia do Norte contra a Coreia do Sul não param. Em 1987, os norte-coreanos derrubam um avião da Korean Airlines, deixando 117 mortos. Em 9 de outubro de 1983, uma bomba explode em Rangoon, perto da Birmânia. 21 pessoas morrem, inclusive 4 ministros sul-coreanos. Com a morte de Kim Il-sung em 1994, seu sucessor, o filho Kim Jong-il, toma o lugar e mantém a mesma política isolacionista dos seus antecessores. Isto provoca uma decadência na economia norte-coreana, que sente os efeitos de 1995, com a morte de milhares de pessoas com fome, e encobertadas pela falsa propaganda do governo de Yong. Vale lembrar que os investimentos econômicos da Coreia do Norte são militares, ogivas e testes de mísseis nucleares para proteger a Coreia do Norte de invasores, principalmente os americanos, e não em investimentos sociais para a reconstrução do país. Também Kim Jong-il morre em 17 de dezembro de 2011 e seu filho Kim Jong-un o substitui, ainda mantendo a política isolacionista de seus antecessores, mesmo querendo se aproximar do Ocidente. Agora fechamos algumas curiosidades sobre a Coreia do Norte. A América é o alvo dos mísseis coreanos. Desde 1986, os norte-coreanos fabricam mísseis nucleares. Segundo um alto funcionário de guerra norte-coreano, os mísseis norte-coreanos do tipo Taepodong-3 podem atingir qualquer parte do território norte-americano ou suas bases próximas à Coreia do Norte. Esses mísseis fabricados em 2015 têm capacidade para o alcance, assim como enorme destrutividade. Além disso, mais de 3 milhões de mortos entre coreanos, americanos e chineses. Este é o resultado da divisão das duas Coreias durante a Segunda Guerra Mundial.